Bom dia, querido amigo ouvinte da 105.7 FM. Estamos chegando agora, nessa manhã de sexta-feira, com o programa Frequência da Vida, que a partir de semana que vem nós estaremos também aqui pelas ondas, não somente da rádio 105.7, mas também estaremos transmitindo pelo Facebook. Então, as pessoas que puderem nos acompanhar pelo Facebook, a partir de semana que vem, obviamente nós estaremos aqui todas as manhãs, a partir das 6 horas da manhã, para a transmissão do nosso programa Frequência da Vida. Esse programa, ele vai ao ar aqui pelas ondas da rádio local em Itapetininga, a partir das 10 horas, mas nós iremos fazer o programa agora ao vivo pelas ondas da 106. A gente acorda com essa cara de sono, mas é normal, todo mundo acorda com essa cara, não é verdade? Então é uma coisa normal, e não tem como a gente mudar isso de manhã, porque o corpo ele vai fazendo a mutação do sono para o acordado praticamente ao longo da manhã, isso vai mudando. Então não tem como evitar isso, mas agora eu quero, a partir de segunda-feira, a gente fazendo o programa, a gente vai estar ao vivo também, agora inicialmente pelo Facebook, mas logo nós estaremos no TikTok e também no Instagram. Eu acredito que a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, ela precisa ser exposta para o maior número de pessoas. E acredito também que Deus pode mudar a sua vida e Deus pode abençoar você quando a palavra de Deus ela é transmitida para a sua vida e para o seu coração. Então, eu quero aproveitar essa manhã de sexta-feira. Hoje é dia 21 de agosto, e nós estamos falando aqui por Itapetininga, através da rádio de Itapetininga, certo? E nós vamos todas as manhãs estar com você aqui, você que está se levantando para ir trabalhar, está se aprontando, está aí, quem sabe, com o seu rádio ligado, agora com o seu Facebook aberto, possa estar divulgando a programação aqui. Eu quero contar com a sua audiência. E também, eu me chamo Reinaldo de Almeida, nós estamos falando aqui de Itapetininga, eu faço parte da Igreja do Caminho e sou um pregador do Evangelho. Por que eu estou entrando agora no Facebook? Eu estou praticamente vindo de uma palavra que Deus me dá ao coração de expor mais a pregação do Evangelho, e automaticamente a gente acaba se expondo também. Obviamente a gente se expõe junto. Eu estou fazendo um estudo do Evangelho de João, de João Evangelista. Existem 2 Joões na Bíblia. Existe o João Batista e existe o João Evangelista. E o João Batista, ele era mestre, ele era o guru de João Evangelista, antes de João Evangelista encontrar Jesus. João, o Evangelista, que tem o Evangelho de João, ele era discípulo de João Batista. João Batista é o último profeta da antiga aliança. Jesus mesmo faz essa dispensação, ele cria essa dispensação dizendo
que todos os profetas vigoraram do Antigo Testamento até João Batista. A partir de agora, Jesus disse assim, a partir de agora, o evangelho do reino de Deus será pregado a todos os homens. Tudo o que aconteceu antes de João Batista, as profecias, os salmos, a lei de Moisés, tudo foi uma preparação para a chegada do Messias. Na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é o tema principal. Não é Moisés, não é Davi, não é Elias, nenhum personagem que a gente admira, que a gente lê, ouve falar sobre ele, nenhum personagem se compara a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Messias. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, nós temos assim a apresentação do evangelista João, porque no capítulo 1 do Evangelho, João, que é o evangelista, ele se tornou apóstolo de Jesus. Nós temos o Evangelho de João, temos as 3 cartas, as 3 epístolas de João, e nós temos o Apocalipse também, que foi escrito pelo evangelista João. E esse João, evangelista, ele era apóstolo de Jesus. Mas antes de ser apóstolo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Quando João Batista vê Jesus vindo para ser batizado, e tem um grupo de gente ali, um grupo de discípulos ali, na multidão, que é os discípulos de João Batista, tem a multidão é aquele tipo de gente que não tem compromisso, estão ali apenas ouvindo, de curiosidade, algum tipo de interesse, e estão sendo assim atraídas pela pregação. Mas tem os discípulos são pessoas comprometidas em aprender, em ser alunos de um mestre. Então, sempre foi assim nas páginas do Novo Testamento. Todo guru, todo mestre, todo rabino, ele tinha um grupo de pessoas que eram comprometidas em ser seus alunos, em aprender com ele. Além desse grupo de discípulos, tinha também a multidão. A multidão não tinha compromisso. A multidão ela não tinha o compromisso de estar aprendendo, e apenas estavam ali de passagem. Então, antes de João, o evangelista, se tornar discípulo de Jesus Cristo, ele era discípulo de João o Batista. Quando João Batista, que foi o último profeta da antiga aliança, o próprio Jesus coloca essa placa de finalização da antiga aliança, dizendo que João Batista, a lei e os profetas, foi isso que Jesus disse, a lei e os profetas vigoraram, agiram, funcionaram até João Batista. A partir daquele momento, o evangelho seria a verdadeira lei da graça de Deus, a lei da salvação, o evangelho. Deixa eu ver se eu encontro esse texto. Eu acho que está escrito no livro de Lucas, essa passagem está escrito em Lucas. Deixa eu ver se eu consigo... aqui, achei. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus. As pessoas precisam entender que o Evangelho substituiu a pregação dos profetas e da lei. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a Bíblia judaica em nossas mãos, a Bíblia judaica. Mas nós não somos povo do Antigo Testamento, nós não somos judeus. As leis que foram dadas por Deus ao povo judeu
estão registradas no Antigo Testamento. Nós, por respeito, reverência e por convicção também, nós falamos que é a palavra de Deus, porque de fato foi dada a palavra de Deus através de Moisés, que era um profeta, foi dada para o povo judeu. Mas quando Jesus aparece, ele coloca um ponto final, ele coloca a finalização do valor da lei e dos profetas nele, na pessoa dele, na chegada dele, porque ele é o cumprimento, ele é a realidade profetizada no Antigo Testamento. Uma vez que você já não tem mais necessidade de objetos, de pessoas, de signos, de sinais que apontam para a realidade, você não precisa mais daquelas placas. Por exemplo, eu estou indo na estrada com o meu carro e de repente eu começo a ver ali na estrada as placas das cidades ou da cidade que eu quero chegar. Então temos lá a cidade de Itapetininga, a pessoa está vindo lá de São Paulo. Então ela vai chegar ali na Castelo Branco, ela vai ver, na saída de São Paulo, ela vai ver placa dizendo que aquela estrada leva até São Roque, Sorocaba, Tatuí e Itapetininga. Essa era a função do Antigo Testamento. Entre São Roque, Sorocaba, Tatuí e Itapetininga, Itapetininga é o meu ponto de chegada. E na medida que eu vou avançando pela estrada e eu passo por São Roque ficou para trás. As próximas placas que vão ficar no meu caminho vai anunciar as cidades que estão entre a minha localização e o ponto que eu quero chegar. E aí logo ali eu já começo a não ver mais São Roque, porque São Roque ficou para trás. E eu começo a ver agora só Tatuí, Sorocaba e Itapetininga. Agora aparece uma nova placa, Boituva, porque no caminho para Itapetininga também tem Boituva. E eu estou ali na Castelo Branco, vindo de São Paulo. Aí eu começo a enxergar ali as placas, dizendo que Sorocaba, Boituva, Tatuí e Itapetininga estão próximos. Aí eu passo por Sorocaba ficou para trás. Sorocaba já não é mais a minha realidade. As próximas sinalizações, os próximos signos da minha caminhada, agora é Boituva, agora temos ali Tatuí e aparece uma placa nova. Parece Tietê, um nome novo. Porque Tietê também faz parte do meu caminho. Só que Tietê é para a direita e eu quero pegar o caminho para a esquerda, porque o caminho da esquerda é Itapetininga. E na medida que eu vou chegando próximo de Itapetininga, a placa de Boituva desaparece, a placa de Tatuí desaparece, a placa de Sorocaba desaparece, até que eu chego em Itapetininga. Ao chegar em Itapetininga, eu não preciso de placa mais nenhuma. E é isso que Jesus está dizendo aqui na Bíblia. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Jesus está dizendo que ele chegou, você chegou nele. Moisés, Davi, Noé, Isaías, Daniel ficaram para trás. O problema é as pessoas querer voltar para esses lugares e valorizarem esses lugares em vez de valorizar o lugar onde chegou, onde ela está. Então, quando Jesus diz aqui em Lucas 16 que a lei e os profetas vigoraram, elas valeram até a chegada do Evangelho do Reino de Deus. E quem é que trouxe o Evangelho do Reino de Deus? Foi Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus traz o espírito do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Todo mundo sabe disso. Mas o que são essas boas novas? Então essas boas novas têm muitos itens. Se eu trazer para você um bolo de casamento gostoso, maravilhoso, feito, esse é o Evangelho. Mas esse bolo ele é feito de camadas.
ele tem o recheio, ele tem a cobertura, ele tem a massa, ele tem essas camadas, esses elementos nesse bolo, são os benefícios, as bênçãos do Evangelho. Então, quando eu falo assim, que o Evangelho, eu sou pregador do Evangelho, eu prego tudo aquilo que o Evangelho traz como benefício para a alma humana. E o Evangelho, ele é suficiente. Você não precisa mais voltar para Sorocaba, não precisa voltar mais para Boituva, Tatuí, por onde você passou, porque na cidade que você está, é o que Jesus está falando, você não precisa voltar mais para Daniel, nem para Isaías, nem para Jeremias, nem para Salomão, você não precisa voltar mais lá. Eles estão lá. Você pode ir lá a hora que você quiser, mas a sua realidade é o lugar onde você está. A sua realidade é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. E numa época de tanta confusão doutrinária que nós estamos vivendo, uma época de tanta heresia que nós estamos vivendo, essa é a mensagem de Jesus aqui no capítulo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar por ele, não mais pela lei, não mais pelos profetas, mas pelo Evangelho. O Evangelho exige de todo homem esforço para entrar por ele. Estou dizendo isso porque dá a impressão às vezes que as leis de Moisés, ou as leis do Antigo Testamento, elas são mais importantes do que o Evangelho, porque a lei impõe obrigações e impõe punição. Impõe punição. O Evangelho não, o Evangelho é graça. O Evangelho dá graça. Parece que você não precisa se preocupar muito com o Evangelho. O Evangelho é uma coisa assim muito boba. O Evangelho é uma coisa assim que não tem tanta importância como o Antigo Testamento, a lei. Porque a lei impõe, a lei pune. Se você não obedecê-la, se você não cumpri-la, você vai ter um Deus em cima de você te exigindo e punindo você, condenando você. O Evangelho não, o Evangelho você não precisa se comprometer com ele. Você não precisa nenhuma obrigação com o Evangelho, porque o Evangelho ele é graça, é de graça. Não precisa se comprometer, não precisa se... Não, Jesus falou que é o contrário. A única porta que nós temos agora é a porta do Evangelho. E o Evangelho é graça, mas é graça porque alguém pagou o preço caríssimo. O preço que Moisés não pagou, que Jonas não pagou, que Daniel não pagou, que Elias não pagou. Todos os personagens do Antigo Testamento que você imaginar não pagou o preço da nossa salvação. Quem pagou o preço da nossa salvação foi Jesus Cristo. E esses personagens dos quais nós ficamos às vezes valorizando, eles precisam ou precisaram de Jesus Cristo para entrar no mesmo Evangelho, porque o Evangelho é um só. O Evangelho ele é anunciado desde a fundação do mundo. Olha a importância do Evangelho. No livro do Apocalipse nós vamos encontrar um anjo pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, no período chamado Grande Tribulação, e ali fala que o Evangelho é eterno. Porque antes do judaísmo, de Moisés, das leis, o Filho de Deus já existia. Eu estava lendo isso ontem no programa de rádio. Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então Jesus fala aqui, interessante, porque Jesus fala isso aqui num grupo, num contexto de parábola. E não somente de parábola, mas ele fala confrontando a religião judaica e os fariseus, os escribas de sua época.
porque eles estavam zombando de Jesus. Eles estavam zombando. Os fariseus, olha o que diz no verso 14, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam dele. Zombavam dele. É muito parecido, é como que o espírito do evangelho é eterno mesmo. Ele é parecido em todos os tempos. Porque se aparece um pregador não famoso, pobre, um pregador pobre e não famoso, se ele aparece no cenário público falando com seriedade de um tema que é o essencial da relação com Deus, os outros que são famosos, avarentos, amantes do dinheiro, amantes da fama, amantes e gananciosos, eles vão zombar do evangelho, eles vão dizer que isso é bobagem. Aqui diz que os fariseus que estavam ali ouvindo eram avarentos, ouviam isto tudo e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Vocês acham que essa quantidade de likes, de visualizações, de dinheiro que vocês têm, de fama que vocês possuem, vai justificar as ações gananciosas, ambiciosas, egoístas de vocês? Vocês se justificam diante dos homens usando esses sinais humanos de glória, de sucesso humano, de riqueza, para justificar o que vocês falam e o que vocês são. Mas Deus conhece os vossos corações. Olha o que diz aqui. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado perante os homens é abominação diante de Deus. Diante de Deus. Então eu comecei falando aqui sobre João Evangelista e João Batista e entrei no assunto de João Batista, porque ele diz aqui: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Por que que eu sei que isso daí não é geral, não é geral, mas uma grande parte da igreja cristã fica muito preocupada com o Antigo Testamento. Carregam a Bíblia na mão. Eu tenho aqui na minha mesa, opa, deixa eu ver, mudou aqui meu... Como eu estou fazendo o programa no rádio, eu vou voltar aqui com o meu fundo musical. Eu tenho aqui o Novo Testamento. Lembra desse Novo Testamento? Este livro não será vendido e ele é distribuído pelos Gideões. Eu lembro que nas décadas de 60, 70, 80, as pessoas elas criam mais no Evangelho por causa que tinham mais acesso só ao Novo Testamento. Não havia tanta heresia baseada na Bíblia. Porque se você pegar o Antigo Testamento e começar a montar doutrinas, o que não vai deixar de acontecer é que essa doutrina vai virar uma heresia. E o que é heresia hoje? Heresia é qualquer doutrina, é qualquer mensagem que não tenha Jesus Cristo como seu ponto e a sua pessoa central. Isso é heresia. Qualquer lei, regra, código comportamental que substitua a graça de Jesus Cristo, isso é heresia. E nesse aspecto, nós estamos vivendo assim num pântano de seitas no meio do povo cristão. Porque o que não falta é heresia no meio do povo cristão. O que não falta é falsa doutrina. Doutrinas e ensinamentos que enfatizam regra, código de comportamento e não tem Jesus Cristo como sendo a resposta, como sendo a solução, como sendo
o Messias enviado de Deus ao mundo para salvar a humanidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Qualquer coisa fora disto, hoje existe uma hipervalorização da igreja templo, prédio, placa, instituição, uma hipervalorização. E é um espírito do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o templo de Jerusalém era a figura central da religião judaica. Parece que Deus só estava no templo. E quando Jesus aparece, Jesus acaba com esse espírito, com essa falsa impressão de que Deus só estava no templo. Porque aí eu me lembro daquela mulher samaritana que perguntou para Jesus, mestre, os nossos pais disseram que este lugar aqui, Samaria, é o lugar da adoração. Mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, onde fica o lugar da verdadeira adoração. Perguntou para Jesus. E Jesus disse assim, olha, na verdade vos digo que vai chegar a hora, e é já, agora, porque ele estava ali, que nem em Jerusalém, nem em Samaria adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, ou tem Bíblia que fala que Deus é o Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus. Eu vou parar por aqui, a partir de semana que vem a gente vai voltar de segunda a sexta-feira de manhã, já para você estar nos acompanhando aqui pelo programa Frequência da Vida, tá bom? Que Deus abençoe você que está nos ouvindo pelo rádio, pessoas que estarão nos ouvindo pela internet, agora pelo Facebook também, e divulgue esse programa. Eu vou fazer força mesmo de estar 6 horas da manhã ou a partir das 6 horas, porque às vezes a gente começa o programa meio atrasado porque existem coisas que precisam ser acertadas antes. E como a gente trabalha praticamente sozinho, a gente não tem nenhum técnico fazendo alguma coisa técnica antes da gente poder entrar. O único técnico aqui sou eu mesmo, então eu preciso às vezes acertar algum detalhe, microfone, mesa de som, até mesmo a conexão com a rede, e isso às vezes tira a pontualidade do início do programa. Mas a partir de segunda-feira, a gente vai estar aqui às 6 horas da manhã. Quero deixar um abraço para todos os ouvintes do rádio 105.7 FM, e quero deixar um abraço para você também que hoje está me conhecendo pelo Facebook, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente está saindo, volta aí a programação normal na rádio e depois a gente volta também para também ministrar a palavra de Deus. Na verdade, o programa ele é feito às 10 horas da manhã pelo rádio, mas agora a gente vai mudar. Como a gente já conseguiu finalizar algumas coisas importantes aqui no rádio, o ambiente está meio bagunçado ainda, mas a gente com o tempo vai. Eu quero agradecer você que entrou aí ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia. Sexta-feira, final de semana, né? Todo mundo fica feliz da vida, né? Porque o sábado e domingo descansa, passeia, se diverte, para voltar à batalha na segunda-feira de novo. Então, fique com Deus, Deus te abençoe. Deixa eu colocar aqui na programação normal do rádio. Deixa eu soltar o negócio aqui. Aí, ó. Aí, muito bom. Que Deus te abençoe. Tchau.